Bom dia a todos e a todas. Diferente de Dante, eu vou precisar de microfone. A garganta está falhando. Inicialmente, eu queria agradecer o convite ao professor Marcos e a acolhida que eu tive aqui, principalmente por todos, mas principalmente por Léa e por Luiz. Tem me dado assim, muito afeto, além de outras coisas mais. E é a oportunidade de estar dialogando com vocês. É sempre bom a gente estar trocando ideias com outras pessoas do nosso meio acadêmico, que às vezes a gente se distancia um pouco. Apesar de que eu não sou do IF, sou do UFRN, mas todos os meus ex-orientandos estão lá no IF. Inclusive o vice-coordenador é meu ex-orientando, quase um filho. Agora eu ia pedir mais uma coisa, depois alguém me ajudar ali, colocar assim na teclinha. Então, eu estou fazendo um trabalho ultimamente de desconstrução da CAPES, que eu estou chamando de conhecer a CAPES por dentro. Porque eu estava conversando hoje de manhã com o Léo, que quando eu fui para lá, eu não sabia nada daquilo ali. É um labirinto que até eu chamo também a CAPES de super ministério. A CAPES, no fundo, ela se transforma num super ministério, porque ela toma atitudes que nem mesmo o ministro da Educação não sabe. Mas, quando eu digo a desconstrução, é no sentido de que a CAPES, somos nós que fazemos a CAPES. Que a gente, às vezes, cria como se fosse uma entidade, né? O ser supremo que tem vida própria. A gente fala, a CAPES fez isso, os critérios da CAPES. Mas somos nós que fazemos a CAPES. Estamos lá dentro, trabalhando lá dentro, possivelmente no CTC, né? Nós menos um pouco. Mas também, a gente também influi. Mas aí eu vou relatar um pouco para vocês a CAPES, que eu chamei de História e Missão. Mas antes, só para introduzir um pouquinho o estudo, falar um pouquinho da pós-graduação do Brasil. Que a pós-graduação do Brasil é realmente uma coisa muito recente mesmo. Primeira vez que a gente ouve falar assim, alguma coisa em curso de pós-graduação é no início da Era Vargas, na Reforma Francisco Campos. Tem o decreto 19.851, de abril de 31, quando ele criou o Estatuto das Universidades Brasileiras. Então já aponta, sinaliza para a pós-graduação. Não tem a pós-graduação mesmo, mas sinaliza. Mas logo em seguida, na Universidade do Rio de Janeiro, é criado um curso de doutorado, mas em Direito. Mas é diferente de como existe hoje, que hoje a gente tem realmente um sistema, né? Em 1934, a USP também cria um curso de pós-graduação, quando criou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, porque para criar uma universidade, antes havia uma exigência de ter, né, um curso de engenharia, um curso de área do direito, tinha uns critérios para você criar uma universidade. E aí aparece um curso de pós-graduação. Agora, a expressão mesmo pós-graduação, no sentido que a gente tem hoje, aparece mesmo em 1946, no Estatuto da Universidade do Brasil, que hoje é o UFRJ. Mas a pós-graduação ela só deslancha mesmo na década de 1950. Nesses anos 50 é que a pós-graduação deslancha, cresce e com as características que nós conhecemos hoje. Claro, senso, estrito senso, tudo isso aí. E ontem o professor que fez a palestra, Reli, né? Ele falou um pouco, inclusive, da importância de Anísio Teixeira, como de fato, a importância de Anísio Teixeira na criação da CAPES, de toda essa estrutura da pós-graduação no Brasil, é enorme. É muito mais do que eu pensava. Realmente eu vim descobrir isso agora, está até lendo para que essa conversa que eu estou tendo aqui, eu tive antes um pouco na nossa pelinha regional que a gente chama de EPEI. E eu fui ler assim, algumas coisas a respeito e eu fiquei impressionada com a importância que teve a Anísio Teixeira. E também a figura polêmica que foi, porque se ele foi perseguido pela igreja, foi perseguido pela ditadura também, né? Então, assim, ele era... Eu lembro de engraçado, quando eu era estudante, a gente achava que Anísio Teixeira era de direita. Aí depois a Teixeira passou a ser de esquerda. Então vamos ver as coisas como é que são, né? Tem muito da conjuntura. Então vamos lá para a CAPES. Você passa aí. Então,
esse é explicativo, né? É a coordenação de aperfeiçoamento pessoal de ensino superior CAPES. Ela é uma fundação do Ministério de Educação que coordena a expansão e consolidação da pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado em todos os estados da federação. Em 2007, ela passou também a atuar na formação de professores de educação básica, ampliando suas ações na formação do pessoal qualificado no Brasil e no exterior. Porque quando é criado o que a gente chama de CAPES do B, né? Ou a nova CAPES. Que hoje eu vou mostrar aqui nos slides, tem dois que a gente chama de CTC, que são os comitês técnicos científicos que coordenam toda a área. Tem um que é só para o ensino superior e tem outro que é para educação básica. Tem até, por sinal, tem uma pessoa daqui de Goiás lá no CTC do B, que é o Luiz Dourado. Né? Então, a CAPES ela vai surgir no contexto do segundo governo Vargas, em 1950 e 1954, né? Porque é quando o Brasil entra numa etapa daquela do desenvolvimentismo. Alguém que estuda nessa área aí, é muito jovem, mas deve lembrar que foi uma época que o Brasil se desenvolveu muito rapidamente. Primeiro com Vargas, depois Juscelino, daquela história de 50 anos em 5. Então há um crescimento econômico grande naquela época, toda uma explosão de coisas, dos movimentos sociais, dos movimentos políticos. Por quê? Porque foi justamente a fase da redemocratização. Após a ditadura Vargas, após a Segunda Guerra Mundial, e então há um grande desenvolvimento de todas as forças produtivas do Brasil. E isso acarretou a necessidade de pessoal para isso, que desse suporte a esse desenvolvimento, que hoje está se falando de novo, né? Que a gente está precisando de pessoal qualificado, né? Então, aí por isso foi criado a CAPES em 11 de julho de 51 para suprir essa necessidade. Ela surgiu com o nome de campanha, Campanha Nacional de Aperfeiçoamento. Depois é que ela passou assim, coordenação. Hoje é coordenação, mas não é campanha. E no Brasil a gente tem um pouco isso. A educação, acho que ainda hoje é assim, ela é muito feita de forma quase que emergencial. A gente não quer ser uma continuidade de uma política de Estado. A gente tem política de governo. Então se faz o Pronatec hoje, aqui daqui o próximo governo some o Pronatec, acabou. Aí vem outras coisas. A gente não tem uma política de governo que dê solidez e continuidade àquilo que nós temos, na nossa educação mesmo. EJA, então, é uma loucura. Eu estou agora, uns 2 anos para cá, eu estou dando aula de política de EJA. É uma loucura, gente. Cria uma coisa, acaba, não se dá condição, se faz emergencial, não se forma professor adequado para isso, não tem um projeto, não tem projeto, acho que não deveria ser projeto, porque projeto dá uma sensação de descontinuidade. Não é uma política mesmo, né? E a gente fica levando isso um ano sem resolver. Porque a educação de adulto também começou na forma de campanha, né? Então, na época, o ministro da Educação, que era Ernesto Simões Filho, ele convida Anísio Teixeira para pensar a CAPES. Mas ele já vinha fazendo muitos movimentos nesse sentido, né? E ele cria a CAPES, ele cria uma comissão, ele coordena essa comissão e instala a CAPES. Então, ela surgiu com o objetivo de assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficiente para atender a necessidade dos empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país. Quer dizer, ela surge para formar mentes mais qualificadas para suprir a indústria e outras coisas mais. Em 53, foi implantado o programa universitário, que na época era a principal linha de ação da CAPES, e Anísio Teixeira começa a contratar, a convidar, porque ele morou um tempo nos Estados Unidos, tinha muita ligação com o Dio, etc., era discípulo de Dio, e ele começa a trazer pessoas de fora. Então, quem estuda ensino superior vê que as primeiras universidades, eles traziam muitas pessoas da Europa e dos Estados Unidos para o corpo docente das universidades, né, na pós-graduação. E nesse ano,
peguei esse dado aqui, foram concedidas 79 bolsas, 2 para a formação do país, 23 de aperfeiçoamento do país, 54 no exterior. No ano seguinte foram 155 bolsas. Olha como subiu, de 79 para 155. Para a formação, 32, 51 de aperfeiçoamento, 72 no exterior. Então, havia essa necessidade que hoje está cada vez mais diminuindo isso. E aí eu vou entremeando com algumas orientações, que há uma orientação da CAPES que ela pediu. A professora diga se tem alguma orientação. Há uma orientação da CAPES de doutorado no exterior, se não tiver mesmo no Brasil, de jeito nenhum. Primeiro na nossa área da educação, né? A gente vai para lá para ajudar os pedidos de... É para lá não, eles mandam pela correio eletrônico. Há uma orientação de ser negado, de só ser aprovado, se não tiver de jeito nenhum aqui. Que hoje é considerado que a gente tem uma pós-graduação consolidada, muito mais do que a educação básica, né? A gente tem aqui. Então, em 61, a CAPES é subordinada diretamente à presidência da República. É interessante a gente olhar a trajetória da CAPES, assim, por isso que eu digo que ela é super ministério. Agora, com o golpe de Estado de 64, aí a Anísio Teixeira admitiu sumariamente, né? Sai ele e toda a equipe que estava dando suporte, e assume, eu vi quando eu estava estudando, uma professora do Rio de Janeiro, ela mesma dá um depoimento dizendo que ele foi para lá assim, sem saber de nada. O que é que mais que assumiu e tal, e deu conta. Em 65, é de grande importância para 27 cursos são classificados no nível de mestrado e 11 no doutorado. Você veja como é recente, gente. Em 65, se você pensando em termos de história, foi ano de noite, 65, muito próximo. Estavam sendo criados os primeiros cursos na pós-graduação. No governo Castelo Branco, já na ditadura, né? Então, se pensa a necessidade de estruturar, de melhor consolidar isso. Aí é quando realmente, assim, oficialmente, nasce a pós-graduação no Brasil com a sua certidão de nascimento e tudo, que foi o parecer 977 de Sucupira, que é muito conhecido esse parecer, que é o parecer que dá organicidade à CAPES. Ele organiza a pós-graduação, aliás. A pós-graduação no Brasil. E aqui embaixo eu coloquei as pessoas que faziam parte dessa comissão. Inclusive a Anísio Teixeira está aqui dentro também. Então, mas como o Sucupira foi o relator, então o parecer é conhecido como parecer do Sucupira. E esse parecer tem toda a estruturação da pós-graduação no Brasil. Bom, a partir de 66, então, o governo começa a planejar, porque essa palavra planejamento, até a década de 50, de 1950, tinha uma conotação comunista, né? Quando se falava em planejamento, era coisa de comunista. Quem fazia planos quinquenal, decenal, eram os países comunistas. Nós não fazíamos planejamento, nós começamos a planejar, lembra da Sudene, não sei o que veio com a história de planejamento. Então, o governo ditatorial, ele assume essa do planejamento, inclusive para a gente ver os planos nacionais de educação surgindo a partir daí. E no plano educacional vem também as reformas da educação, né? E vem o parecer de 1977 também vem nesse meio. E a CAPES vai ganhando novas atribuições em meios orçamentários para multiplicar suas ações, com destaque na formulação da nova política para a pós-graduação, que se expande rapidamente. Em julho de 74, ela é novamente reestruturada e passa a ser um órgão central superior, gozando de autonomia administrativa e financeira. A gente vê a importância da danada. O novo regimento interno incentiva, inclusive, a colaboração entre a CAPES e os órgãos do Ministério, nas políticas do Ministério, que a partir daí, desculpa cortar isso aqui, ela é encarregada de a promoção, né? Gestão e aplicação de recursos financeiros, orçamentários e análise e compatibilidade de normas e critérios do Conselho Nacional de Educação e pós-graduação. Então a CAPES passa depois a ser responsável pela elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação em Estudo de Ciência. Então, quer dizer, pouco a pouco a CAPES vai ganhando uma importância cada vez maior
e é também reconhecida como agência executiva do Ministério da Educação e Cultura, junto ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, cabendo-lhe elaborar, avaliar, acompanhar e coordenar as atividades relativas ao ensino superior. Por incrível que pareça, no governo Collor, Collor extingue a CAPES, acaba com a CAPES. A CAPES foi extinta. Eu sinceramente também não sabia disso, ou não lembrava, não sei. Eu não sabia que Collor tinha feito isso, ele extinguiu a CAPES. Mas que foi assim uma grita tão grande que logo em seguida ela foi reaberta, né? E aí em 92, a Lei 4.8, né, autoriza o poder público a instituir a CAPES como fundação pública. Com a nova mudança de governo, a CAPES, assim, aí é que chega, assim, são marcos na vida da gente. Em 95, a CAPES passa por uma reestruturação e torna-se responsável pelo acompanhamento e avaliação dos cursos de pós-graduação institucionais brasileiros. É aí que vem, que começa, digamos assim, o império maior da CAPES em relação à pós-graduação no Brasil. Porque nesse ano o sistema de pós-graduação já ultrapassa a marca dos 1.000 cursos de mestrado e 600 de doutorado. Mas isso, gente, são em todas as áreas, não é só educação, não, são todas as áreas. Porque, vou mostrar a vocês mais adiante um pouquinho, todas as áreas que nós temos lá. E agora, além de tudo isso, ela agora também entra na educação básica com a criação da nova CAPES, ou CAPES do B, que foi agora no governo Lula, né, em 2007. E também tem o Comitê Assessor das Políticas de Educação Básica, que, aliás, é muito recomendado nos APCMs que você mostre a atuação junto à educação básica. As linhas de pesquisa sejam linhas que apontem para a possibilidade de melhorar a educação básica, porque existe muito essa conversa de que a pós-graduação vai bem, mas a educação em ensino médio vai mal, não vai bem. Então, por quê? Então, se atribui muito que é esse critério de avaliação, acompanhamento e avaliação da CAPES. Então, hoje nós temos lá um outro CTC, que é o CTC do B. Então, a nova CAPES, além de coordenar o Sistema Nacional de Pós-Graduação, passa a induzir e fomentar a formação inicial e continuada para a profissão da educação básica. E esse é o decreto que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. Então, vocês vejam como a CAPES hoje tem superpoderes. Então, ela cria mais 2 diretorias internamente, que é a Educação Básica Presencial, DEB, e Educação à Distância, DEB. As ações coordenadas pela agência culminam com o lançamento do Plano Nacional de Formação dos Professores de Educação Básica, em 28 de maio de 2009. Com esse plano, mais de 330 mil professores das escolas públicas municipais que atuam em educação básica, aliás, sem formação adequada, poderão iniciar cursos gratuitos de licenciatura. Essa aí é outra história. Então, eu estou mostrando aqui para vocês aqui um organograma da CAPES, para a gente poder conhecer melhor essa mulher. É a CAPES, né? Então, como é que ela funciona? Ela tem um conselho superior, que é formado, depois eu vou mostrar o que é o conselho superior. Tem os 2 conselhos técnicos, que é o Conselho Técnico Superior, que é do ensino superior, e o Conselho Técnico de Educação Básica, que é o CAPES do B, que foi criado agora. Logo abaixo vem a presidência, que ainda é o professor Jorge Guimarães. Ali são esses órgãos mesmo, chefe de gabinete, as coisas de tecnologia e tal. E aí, nessa linha de baixo, estão as diretorias que a gente trabalha muito com elas. Nós trabalhamos principalmente com a DAV, que é a Diretoria de Avaliação. Aí tem, né, a tradução aí para vocês verem o que é cada um. SECOL, chefe de gabinete, coordenação de órgãos colegiados, diretoria interna, procuradoria, diretoria de gestão, diretoria de tecnologia de informação, a diretoria de programas e bolsas no país, diretoria de avaliação, diretoria de relações internacionais, diretoria de formação de professores de educação básica e diretoria de educação à distância. Esse é o organograma da CAPES. Agora vamos ver aqui como é que é a composição desses conselhos.
Então, o Conselho Superior, que é aquele que fica lá acima da presidência, tem membros natos. Jorge, o presidente da CAPES, o secretário da Educação Superior. Eu não sei se ainda é isso. Agora já mudou, né? Já mudou, porque eu peguei isso já de uma publicação de 2007, eu acho. Por isso que eu estou lendo só as funções da Secretaria de Educação Básica, do presidente do CNPq, do presidente da Financiadora de Estudos e Projetos da FINEP, né, do diretor-geral do Departamento de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica do Ministério das Relações Exteriores, do presidente da Associação Nacional, da Andifes, né? Da Andifes, tem mais. Esses são os membros natos. Agora, os membros que são eleitos, que são designados. Então, tem os representantes do setor da academia, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que deve ter mudado, já que isso muda periodicamente. Um representante do setor empresarial, um representante do FORPRO, que é o Fórum de Pró-Reitores. FORPRO é pró-reitores de quem mesmo? Pesquisa e pós-graduação, né? Um representante de alunos da Associação Nacional de Pós-Graduação, um representante do CTC do Ensino Superior, que eu vou mostrar também a composição, e um representante do CTC da Educação Básica, que ainda, acho que ainda é dourado, pelo menos na última vez eu tive por lá, ainda era dourado. Essa é a composição do CTC, do Conselho Superior, que fica acima de tudo, que segundo eu soube agora, inclusive estava Clarice mandou avisar que eles vão decidir que iriam liberar a avaliação dos livros. Sem consultar ninguém. Bom, agora essa aí é a composição do Conselho Técnico, do Conselho Técnico Científico. Eu só estou mostrando a vocês, gente, para vocês entenderem assim, o que é a CAPES. Para ver como é um órgão como outro qualquer, agora só com super força, né? Então, os membros do Conselho Técnico Superior. Então, é o presidente da CAPES, o diretor de Relações Internacionais, diretor de avaliação da CAPES, que aí é o que nós estamos subordinados diretamente a ele, o Lívio Amaral, o diretor de programas e bolsa da CAPES, antigamente tinha mais 2 diretorias que a gente trabalhava, mas aí era o Cantilho, mas depois ele saiu. E tem os representantes de cada uma das grandes áreas do conhecimento. Porque lá dentro nós temos 48 grupos de comissões, grupos e comissões por áreas, né? Então, veja bem, temos o Colégio de Humanidades, que são as grandes áreas de humanas, sociais e aplicadas, de letras, linguísticas e artes. Aí nós temos essas pessoas aqui que eu não sei também, que eu não sou do CTC, eu sou suplente adjunta da área de educação, mas nós não temos, da área das humanas, tem um representante lá dentro. É diferente de outros que, por exemplo, medicina 1, medicina 2, medicina 3, pode ter até mais. No momento, o nosso representante era esse aqui. Era Antônio Virgílio Bittencourt Batista, da UFBA, que é o representante da área que nós estamos subordinados. Ainda continua aqui. O segundo, que é o Colégio de Ciência da Vida, a grande área de ciência da saúde, das ciências biológicas, das ciências agrárias. Eu até já nem botei mais o nome, porque eu achei que não valia a pena, porque importa a gente saber a composição deles. E o terceiro, que é o Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar, que é a grande área de ciências exatas, da terra, de engenharia e multidisciplinar. Para vocês verem aí a predominância das chamadas áreas exatas ou duras em relação às humanas. Nós temos 2 colégios aí, o 2 e o 3, que vêm dessas áreas. Das humanas nós temos uma. Então é por isso que a gente reclama dos critérios que saem da CAPES, que a gente diz a CAPES, mas de onde é que vem? Vem daqui. São esses representantes aqui que dão essa direção a forma da CAPES atuar. Eles criaram agora uma história de quando um novo curso, são os APCN, né, que vão ser julgados, eles agora nós estamos participando também, 2 pessoas das outras áreas. Por exemplo, eu participei de uma comissão de medicina.
e participei de uma de, acho que contábeis, porque ele disse que é para integrar. Então, na área da educação, tinha lá uma pessoa da medicina, tinha uma dentista, que era, na verdade eu chamo de olheiro, mas ele disse que é para integrar as áreas. Então, lá de medicina, que quando eu participei, eles só computam artigos em periódico, nada mais, nem livro, nem capítulo de livro. Aí eu perguntei, inclusive, por quê? Porque nem livro eles aceitam. Aí ele disse que é porque o conhecimento novo na área deles não vem dos livros, vem dos periódicos. Então você vê, se nós temos 2 colégios lá de pessoas pensando mais ou menos assim, e você me desculpe, professor, mas os físicos, o diretor de avaliação física. Então, eles também acham assim, que a gente deveria estar publicando em periódicos. Por isso é que o periódico vem ganhando cada vez mais projeção, ficando cada vez mais forte. Aí tem também um representante dos alunos, da Associação Nacional do Pós-Graduando, um representante do For Próprio, eu não sei se ainda é esse. É ainda? É, né? Tá bom, é só, terminei, né, nessa parte. Pronto, essa é a composição dos conselhos, que são quem dão a direção aos nossos trabalhos. Essas são as linhas de ação da CAPES. Então, ela trabalha na avaliação da pós-graduação estrito sensu, no acesso e divulgação da produção científica, no investimento na formação de recursos de alto nível no país e no exterior, promoção de cooperação científica internacional, indução e fomento da formação inicial e continuada de professores para educação básica, nos formatos presencial e à distância. E cada uma linha dessa, se você abrir o site da CAPES, eu até recomendo que a gente, não é uma coisa muito agradável não, mas eu recomendo que a gente comece a olhar o site da CAPES. Porque quando você abre, do lado, assim, exatamente aqui do lado esquerdo, está tudo lá. Tudo que você precisa saber tem ali. Só você clicando em um, e cada um que você clica aparece um desdobramento. Avaliação, tem assim, avaliação. Quando você clica em cima, aí vem assim, pelo menos umas 15 linhas de ações diferentes que se faz. Então, tudo que a gente precisa passa por aqui. Se você quer ir para um evento no exterior, que a gente pode ir um evento no exterior, você tem que mandar para lá. Faz todo o processo, tem que ser 3 meses antes, e encaminha para o pedido de auxílio de passagem, para hospedagem e tal. Se você for fazer mais alguma coisa, algum intercâmbio com alguma entidade, é mais valorizado isso. Tem os PAEPs, que é o Programa de Apoio ao Evento, que também vocês podem fazer pedido para financiar, eles financiam tudo. Até a passagem para o exterior eles financiam pelos PAEP, que são encaminhados. A única exigência é que seja 3 meses antes. E se tiver a participação de professor de educação básica, normalmente as pessoas até colocam que não vão cobrar inscrição, que não vão cobrar a inscrição dos professores de educação básica. Isso valoriza a aprovação, a possível aprovação daquele evento. Bom, passando para o próximo, são as áreas. Eu trouxe assim para mostrar também a vocês. Nós temos 48 áreas, mas eu já vi Clarice falando em 50, mas eu acho que são 48 mesmo. 48 áreas. Isso aqui, para cada uma área dessa, aí tem uma representação, tem uma coordenação e uma coordenação adjunta de cada uma dessas. E agora, foi criado também, no caso, primeiro da educação, acho que foi no TUDES também, porque antes era a Clarice, a coordenadora, eu a adjunta da pós-graduação acadêmica, e agora foi criada uma adjunta para o mestrado profissional. Então, nós temos hoje Beatriz Bastos, que é uma professora aqui de Juiz de Fora, parece que é um dos primeiros mestrados em educação profissional, que é coordenadora adjunta. Então, nós somos 3 hoje lá. E tem sido bom porque tem se dado uma maior
dinamicidade, uma maior exigência, porque já foi feita uma ficha de avaliação que antes não tinha, agora tem ficha de avaliação, e até assim mecanismo de poder de se cobrar, de se exigir mais. Isso aqui ainda tem mais, gente. É só para ilustrar aqui para vocês. Ó. Por exemplo, a medicina 1, medicina 2, medicina 3, são 3. Enquanto nós temos 8, só a medicina tem 3 coordenações. Né? Aí a gente vai ficando em desvantagem. Porque, inclusive, a educação não é prioridade 1 lá na CAPES. Dizem, né, que o ministro tinha ficado surpreso quando soube disso. Parece que é prioridade 2 ou é 3. Coisa assim, vocês sabem? Não é prioridade 1, isso aí eu tenho certeza. É 3, eu acho, né? Deve ser, né? Porque e o fato de ser prioridade 1 ou 3 implica em recursos. E a gente só se move com recursos, né? O sistema de avaliação, que é o nó da questão, né? Ele foi implantado em 1976 e é conduzido por comissões de consultores. Abrange 2 processos: a avaliação dos programas e a avaliação de propostas de cursos novos de graduação. Então, essa avaliação de programas, antes era feita assim anualmente, mas com o crescimento e com a mudança da CAPES, que a CAPES não funcionava no prédio, depois foi construído um enorme, ela atrasou muito, então tem sido feito, foi praticamente feito só da trienal, que é de 3 em 3 anos, aí sai um conceito para os programas. Então, é uma avaliação muito mais rígida, essa dos 3 anos. Depois que eu estou lá, só foi feito presencial essa. Que antes era feita anualmente, ia todo mundo para lá. A comissão de educação, por exemplo, foram convocados 40 pessoas. E a gente passa lá uma semana. E antes já começa a avaliar o programa. Eu vou mostrar também aqui depois as áreas onde são avaliadas. E para poder dar a nota final do programa. Então, durante esses 3 anos, há uma certa mobilidade. Por exemplo, você esqueceu de botar um livro, encaminhar um livro no primeiro ano, aí você pode depois botar no segundo ano e justifica. Esqueceu do segundo, bota no terceiro e justifica. Mas depois que fechou a trienal, pronto, acabou, está perdido. Eu acho uma pena isso, né? Acontece, e pode acontecer, né? Você esqueceu ou chegou depois que fechou a data que a gente chama de coleta, né? O relatório CAPES, o pessoal é mais conhecido pelo coleta de dados. Então, de 3 em 3 anos, terminou uma recentemente, eu acho que é por isso que eu ainda estou tudo eu nunca trabalhei tanto na minha vida, nunca. É uma coisa que, assim, é incrível. O pessoal dizia, eu achava que era exagero, mas não é exagero não. E tem a avaliação das propostas de cursos novos, que é isso que vocês estão interessados, né? Que vocês têm toda a orientação lá no site da casa. Tem as resoluções, tem a proposta, tem os passo a passo, tem tudo que você precisa para fazer. É claro que é bom a gente... Vocês têm Jadi aqui bem perto, tem o Dourado também, que está... Se bem que Jadi ele atua mais, porque periodicamente a gente é convocado na CAPES para avaliar coisas, né? Para avaliar novos cursos, para avaliar... Por exemplo, tem também, eu vou mostrar depois aqui, programa CAPES de tese, que você pode encaminhar as teses para lá para tirar a melhor tese. Tem uma série de coisas lá e a gente é convocado para isso. E aí se convida professores, que nós 3 daríamos conta jamais. Então são chamados pessoas das diversas universidades do Brasil. Para essa avaliação trienal, por exemplo, tinha gente do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Porque não é permitido mais de um professor de cada universidade. Então se vai de por exemplo, eu fui do Rio Grande do Norte, então não podia mais ir ninguém. Quer dizer, da área de educação, no caso. Cada área tem as suas diretrizes. Mas não pode, de qualquer maneira, só pode um professor por cada universidade, para evitar que saia, né, resultados duvidosos, né? Pronto, esses aí são os critérios, a avaliação dos programas de pós-graduação, os critérios. Então, a gente chama de caderno de avaliação, são compostos de 11 itens, que é isso que nós somos avaliados nesse tal coleta que anualmente a gente tem que fazer. A produção técnica, as teses e as dissertações, a produção bibliográfica,
as disciplinas, produção artística, porque esses critérios são feitos para todas as áreas, né? O corpo docente, vínculo e formação, a proposta do programa, as linhas de pesquisa, os projetos de pesquisa, a produção docente produção, e docente atuação, que faz parte de uma só. Isso aqui, na verdade, faz parte de uma só. Na verdade, são 5 a 6 cadernos que a gente avalia. Que é a proposta do programa, que geralmente a gente avalia assim, para ver se é mais avaliado quando é uma PCN. Mas na avaliação trienal, essa não é avaliada, porque é como se fosse assim, um requisito é um pré-requisito para que o curso exista. Você vai avaliar a produção docente, a produção discente, mas você avalia também, quando você está avaliando, você avalia também a estrutura do programa. Porque Dano estava falando assim, você tem que botar assim, a linha de pesquisa e vincular a linha de pesquisa, tudo, as disciplinas, as pesquisas, os trabalhos publicados e as teses defendidas, teses e dissertações defendidas. Você não pode ter uma linha de formação do professor, por exemplo, e publicar, e as teses, as dissertações que saírem serem na linha agrária, por exemplo, ou a produção. Então é também uma forma até do professor trabalhar menos, porque se ele conseguir vincular tudo aquilo que ele faz, por exemplo, você trabalha em política, né? Então você dá aula em política, então você orienta em política. Então fica mais fácil para você publicar, escrever em política. Porque antes a gente fazia de tudo um pouco. Os nossos orientando, cada um era um assunto diferente. E a gente que se virava para atender aquilo. Então a orientação é lógica nesse sentido. Porque, e agora também outra coisa é você publicar em conjunto. Agora mesmo eu trouxe um livro aí que foi de Alda e Goré, e João Ferreira de Oliveira, que é daqui, foi quem fez a apresentação, e Alda me mandou para entregar. Então eu estava olhando, todos os capítulos tem no mínimo 3 pessoas por cada capítulo. Então, não passando disso, né? Realmente não se deve passar disso, mas é importante produzir em conjunto. Às vezes nós temos na academia umas certas vaidades, mas não custa nada eu fazer junto com o professor, um colega, que é o meu problema. Faço um pedaço, ele faz o outro, a gente troca, ou com o aluno também, a gente faz, o aluno faz. E hoje isso está sendo muito valorizado, porque hoje a produção de centro está sendo muito bem avaliada. Eu acho, se não me engano, é em torno de 30% a 35% do total, dos 100 pontos da avaliação. No último mês passado, que o novo não saiu ainda, eu vi a notícia que vai sair dia 10. Diz que o ministro estava querendo participar, né? Já está pronta a avaliação. Mas, porque depois que as comissões avaliam, aí vai ainda para o CPC referendar aquela decisão. Então, até recentemente eles estavam reunidos, mas eu falei, antes de eu viajar para cá, eu telefonei para eles, disse que já está tudo realmente pronto, mas que o ministro queria participar da divulgação, no dia que fosse divulgado. Então, no último triênio, era essa situação, 92 programas de educação, viu, gente? 3 com nota 7, 5 com nota 6, 13 com nota 5, 42 com nota 4 e 29 com nota 3. Quer dizer, o grosso do nosso programa ficou entre 5 e 4. A gente não tinha nota 7, mas foi feito assim um esforço no programa, na área, para que a gente tivesse também nota 7. No último triênio era a PUC da PUC do Rio de Janeiro, a UERJ e a UFMG. Eram os 3 que tinham nota 7. Agora ficou a UFMG, a Unicinos e a UERJ, não sei se ficou, a PUC do Rio perdeu o 7. Porque você pode subir e pode descer, né? De acordo com aquilo que você apresentar. Então você tem que ter muito cuidado na hora que você vai fazer o seu relatório. Porque nós somos avaliados por tudo, gente. Eu fiquei impressionado. Olha que eu fui coordenadora de programa durante 4 anos. Mas eu fiquei impressionada com os detalhes que a gente tem que declarar. Tudo que você faz. Se você deu aula na graduação,
se as suas pesquisas têm alunos de graduação e se tem alunos de pós, se você deu aula naquele triênio na pós, na graduação e na pós, se você tem pesquisa financiada, porque é importante para o programa que mostra a capacidade do programa de arregimentar recursos, é importante isso também. Publicações nem se fala, realmente é o definidor. Então, por isso é que a CAPES, ela baseia-se na participação de consultores acadêmicos. Porque ela sozinha não daria conta jamais desse trabalho. Então, sempre são consultados, são convocadas pessoas das diversas universidades. E, pelo menos com Clareza, ela procura muito chamar pessoas dos diversos estados. Embora é inegável, há uma concentração maior da região sudeste, sul e sudeste. Então, os consultores são designados por um período de 3 anos. E nós somos assim, uma linha auxiliar, na verdade. E as decisões são tomadas mesmo no CTC. Pronto, agora foi criada também, né, que eu falei já, a coordenação adjunta do mestrado profissional, que é a Beatriz que eu falei a vocês aqui. Eu vou deixar para conversar um pouco sobre isso no final. Outro serviço que a CAPES faz, né, que é curso recomendado, proposta Minter, que é uma coisa assim, muito boa para alavancar os programas, você faz um Minter ou um Minter, que é uma espécie de um convênio que você faz entre universidades. Vocês têm 2? É bom, né? É muito bom, né? Porque vocês fazem pesquisas em comum, fazem publicações em comum. Então, porque o que a CAPES se preocupa muito, eu observo lá, é essa história da rede de pesquisadores, de grupos de pesquisa. Por isso que ontem, quando aquele professor estava falando, eu achei que ele tinha muita razão. Porque não devia dar bolsa dia para uma pessoa, e sim para grupo de pesquisa. Né? Porque a pessoa fica com uma cadeira cativa. Eu conversei agora há pouco dia com um professor, não vou dizer o nome aqui, mas até disse a ele. Ele disse que ganhou a bolsa dele de produtividade, ele nem era ainda, ele é um ex-padre, aí saiu aí foi fazer um curso e aí ganhou uma bolsa, e essa bolsa ele tem até hoje. Já aposentou-se, já está trabalhando numa rede particular e tal, e continua com a bolsa de produtividade. Então, eu acho que não é muito justo isso, né? Acho que a bolsa deveria realmente ser para o grupo de pesquisadores. Então, quando eu falei aquilo da história da publicação, é porque eu também atuo com a avaliação dos livros, que se chama avaliação, classificação dos livros. E eu observo lá que há uma tendência de se valorizar o resultado de trabalho de grupo de pesquisa. Então, se você vai fazer um evento, então tem que dar o resultado daquele evento que você vai publicar em livro. Você não pode publicar na íntegra. Se você publicar na íntegra, ele não é avaliado, ele é desclassificado. Você tem que fazer na apresentação do livro, você vai dizer que aquele é resultado de trabalho de pesquisa que estão ali apresentando naquele momento, mas de fato é fruto de pesquisa, senão não é avaliado. Bom, isso aqui são coisas que o prêmio Capos de Tese também cada universidade que tem essa é só para tese. Eles fazem uma comissão lá e escolhem a melhor tese do ano e encaminha para a CAPES. Na CAPES é formada uma comissão. Eu participei uma vez só. Geralmente quem coordena esse trabalho é uma daqui de... Acho que é Eulise, é daqui ou é de Goiás? Ou é de Mato Grosso? Eulise Peçanha. Acho que está em Mato Grosso, eu acho. Ela sempre é quem está coordenando essa parte de... Porque nós somos convocados, né? Não existe nada fixo. E os apoios a eventos que vocês olhem, é fluxo contínuo. A única exigência é que seja 3 meses antes. Se vocês pensarem em fazer algum evento, aí vocês já mandam e aquilo que eu falei, sempre coloca a educação básica no meio. Pronto, então aqui é só mostrando a evolução, que foi até eu peguei, foi até de aula que eu peguei isso aqui.
a evolução do número de matrícula na pós-graduação no Brasil. Inclusive ali no mestrado. Agora isso é de todas as áreas, não é da educação não, eu acho. Porque só para ilustrar um pouco. Outro gráfico aqui. Esse é um de titulado no mestrado e doutorado. Essa coisa só ilustrativa, eu vou passar. E aqui, agora isso aqui eu quero mostrar mesmo. Isso aqui é interessante para a gente ver a situação dos cursos de pós-graduação em relação a regiões. Centro-Oeste, Nordeste, Norte-Sul, Nordeste e Sul. A grande predominância do Sudeste e do Sul, em seguida, né? É como ele disse ontem, aí os recursos vão mais justamente para essas regiões que precisam menos. Agora, gente, eu que tenho atuado esses 2 últimos anos com eles, eu vejo todas as áreas, eles são muito ágeis, muito mais rápido que a gente. Quando qualquer edital, qualquer coisa, sempre tem gente. Eles têm um número maior também de cursos, né? Mas o Centro-Oeste, o Nordeste e o Norte, sempre a presença é menor. Eles estão presentes em tudo. Em tudo. Em convênios, intermídia, tudo. Eles são muito ágeis. São mobilizados. Eu acho que eles estão eternamente de plantão. Mas tem onde foi que tem um lugar que tem uma pessoa que tem um funcionário só para acompanhar os editais. E fica assessorando as pessoas que estão interessadas em fazer os projetos. Por exemplo, precisa de digitar, qualquer coisa assim, tem um funcionário só para aquilo. Tem uma série de mecanismos. Na UFMG, eu perguntei, eles têm uma comissão, que era formada pelos ex-coordenadores, para acompanhar a produção de cada professor. Se algum professor tiver algum problema durante o triênio, então afasta logo. Ou então vai para lá e olha o que está vendo, o que está acontecendo. Então, porque a exigência, às vezes eu fico pensando, até não é tão grande assim. Porque a exigência para mestrado são 3 produtos no triênio. Quer dizer, se você fizer um trabalho por ano, já é o mínimo, digamos assim. Mas é o suficiente para segurar você ali. Então, agora, desses 3, um que tem que estar mais bem qualificado. Tem que ter uma revista pelo menos um B2, ou então um livro que seja pelo menos L2. São 3 produtos só. Eu acho que a gente trabalha tanto que se a gente colocar no papel aquilo que a gente faz, a gente teria isso sem problema. Mas a gente não tem tempo mesmo, né? E isso também, porque nós somos muito solicitados para muita coisa. E para o doutorado é um mínimo de 6 produtos, mas no triênio. Agora, nenhum professor pode deixar de ter pesquisa. É uma coisa que é muito observada. Até quem está na pós-graduação, né? Essa é a exigência. Tem que ter uma pesquisa. O entendimento é como é que você pode produzir um conhecimento novo. Como é que você pode orientar alguém se você não está com uma linha de pesquisa, com uma pesquisa. Então, porque a ideia é que você, seus orientandos, trabalhem em torno daquela pesquisa que você está desenvolvendo. Ou que seja próximo, né? Ou que seja próximo. Isso é muito observado na avaliação. Que todos têm pesquisa. Antes a gente usava um artifício que ainda vale um pouco. De botar, uma pessoa não tem pesquisa, aí botar ele como, na sua pesquisa como se fosse participando daquela pesquisa. Mas não é bem visto isso. O ideal é que cada um tenha a sua pesquisa. Outra coisa também, excesso de pesquisa também não é bom. A orientação da nossa área é que seja no máximo 3 pesquisas, no máximo. Você, acho que para o mestrado profissional vai ser mais um, eu acho. Mas você não pode ser coordenador de 3 pesquisas. Você pode participar de 3 pesquisas, mas não coordenar 3 pesquisas. Tem uma série de regrinhas assim menores que dão dicas para a gente, né? Para quem vai começar ou quem já está no sistema. Agora, falando um pouco sobre o mestrado profissional que a colega pediu. Antes eu já fui totalmente contra também o mestrado profissional. Mas hoje é uma realidade que a gente não pode mais fugir.
e que, por incrível que pareça, não está se estendendo nas particulares, que era um dos grandes medos da gente também, era que as particulares tomassem conta só para ganhar dinheiro. Aí, por incrível que pareça, não está sendo assim. Agora, há um esforço na área que, como quem diz assim, já que é inevitável, então vamos tentar minorar as coisas. Então, eu não sei nem de quem foi essa ideia de criar a coordenação adjunta só para mestrado profissional, que eu achei muito bom isso. Então já foi criado uma ficha de avaliação só para mestrado profissional, que difere muito pouco do mestrado acadêmico. E confesso a vocês que das últimas comissões que eu participei, dos APCNs, de mestrado profissional, a qualidade estava melhor do que o mestrado acadêmico, por incrível que pareça, né? Aqui eu participei, acho que uma ou duas só. A qualidade estava melhor. Agora, porque o argumento lá é que o mestrado acadêmico não dá conta da procura que é grande, principalmente os professores de educação básica, gestores e professores de educação básica, que às vezes não pretendem seguir a carreira acadêmica, não querem ser professor e continuar a ser pesquisador. Ele quer até melhorar seu nível funcional. Ele mora até, às vezes, mora no interior, mora em cidade do interior, que não tem condição muito de sair dali. Há uma demanda grande, realmente grande, que são pessoas de salário muito baixo, né? O salário do professor da rede básica é muito pequeno. Então, vai por aí um pouco os argumentos e a gente termina se sensibilizando um pouco com isso também. Então, não é obrigado ser só uma coisa de intervenção, não. Você pode colocar como também não pode ser só dissertação. Se for só dissertação, não pode. Mas você também pode ter dissertação no meio do produto final. Como você também pode ter uma proposta, em vez de ser, por exemplo, de elaborar um material, um produto, você pode ter uma proposta de um melhor funcionamento daquela escola onde você trabalha, né? Formas de produzir melhor, de que aquela escola funcione melhor, sei lá. Essas propostas, que eu não sei dizer, propostas pedagógicas mesmo. Não significa que tenha que ser um material, não. E você pode botar entre as... Porque geralmente eles colocam mais de uma possibilidade. Aí pode ser uma dissertação, pode ser um artigo publicado, pode, um artigo em período, né, qualificado, pode também, como também pode um material pedagógico. Agora, com a ficha de avaliação, aí eu acho que vai melhorar um pouco o problema da qualidade, porque ficou muito próximo ao mestrado acadêmico. A diferença que eu me lembro assim é que a produção, enquanto a nossa é computada só nos 3 anos, quando você vai fazer uma PCN, você computa os 3 últimos anos. No mestrado profissional, você computa os 5 últimos anos. E também abre a possibilidade de pessoas que não sejam tituladas, não tenham doutorado, mas que se forem pessoas que, por exemplo, Paulo Freire, não, quem é doutorado não, né, Paulo Freire? Não era doutorado não, Paulo Freire tinha doutorado não, né? Tinha não. Tem notório saber, pronto, era isso que eu estava para me lembrar. Pessoa de notório saber naquela área que possa também participar como professor. Só que até agora não vi ninguém. Até agora não, sabe? Dos que passaram por lá, o que não impede que possa ter. Que há o risco lá. Mas, o que é que pode até atrapalhar isso, é que se exige uma produção dos professores, como é que aquele que não é pesquisador vai estar lá? Porque se exige também, do mesmo jeito, uma produção qualificada das pessoas que são professores de mestrado profissionais. Se existe também. É mais light um pouco, não me lembro mais assim exatamente, porque agora na avaliação, quem avaliou os mestrados profissionais eram as pessoas que atuavam no mestrado profissional. Eu não lembro assim bem, mas eu sei que se exige também, porque eu participei no dia que foram ser elaborada a ficha de avaliação dos mestrados profissionais, eu participei disso também. E sei que se exige também produção. Tudo que se exige da gente do mestrado acadêmico, se exige do mestrado profissional. Então você não vai poder colocar uma pessoa lá que não tenha pesquisa, que não tenha publicação, então vai baixar o índice também. Então eu acho que a gente
que a gente pode fazer é, como diz Gramsci não, Michel Sertor, a história das táticas, das estratégias. A gente vai tentando comer pelas bordas da papa, vai tentando diminuir os males que vêm embutidos naquilo ali. Agora, assim, por exemplo, eu estive lá no interior de Pernambuco, eles estavam precisando fazer um mestrado profissional lá para os professores da área, do ensino municipal. Então, eu acho justo isso, porque é uma coisa boa para aquele povo ali vai fazer um curso, um mestrado quando, onde e como, se não tiver alguma coisa assim, sabe? Eu sei que poderia fazer um mestrado acadêmico também, mas é mais difícil. Agora, o problema é que até a Alda me falou também isso, eu realmente não chequei essa informação, mas é que muita coisa do que foi prometida não foi cumprida na prática, em termos de bolsa, não sei o que e tal. Agora, o que eu realmente não aprovo, me desculpe se alguém tiver aqui por favor, são aqueles prof, não sei o que lá, que é assim, milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, eu assim, não sei, prof. Letras eu não sei, não conheço, mas o prof. Mate, eu assisti a apresentação do coordenador nacional e eu fiquei horrorizada com o que eu vi, porque não tinha nenhuma disciplina acadêmica, nenhuma, ou pedagógica, eu quero dizer, não tinha nenhuma disciplina pedagógica. Como é que você vai trabalhar com o ensino da matemática e não coloca nada de ensino? Só conteúdo. Se é o grande mal do ensino da matemática, na transmissão de conteúdo. Né? Não é a falta de conteúdo, não, que os cursos de graduação estão aí, cheios de conteúdos que não vão usar nunca para nada.